queria agradecer a você, Débora Prates, não pelo seu convite, mas por sua provocação, porque você me provocou a estar aqui e a refletir sobre esse tema, as mulheres na Semana da Paz em Casa. Então, muito me honra esse convite aqui do Instituto dos Advogados do Brasil. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui conversando e refletindo um pouco das angústias que acabam assolando a gente no nosso dia a dia. Queria cumprimentar, obviamente, peço licença, a Adriana Mello, que foi a minha primeira juíza quando eu vim para a capital. Eu sempre digo para ela, eu defendi os homens naquela época, depois defendi as mulheres, mas ela me aceitou dos dois jeitos, né? Então, é sempre uma grande alegria estar participando com você desses eventos, da mesma maneira que a surpresa da Carla Araújo, que eu já conhecia das varas criminais, minha colega de pós-graduação, mas que eu percebi uma promotora extremamente sensível no dia a dia das audiências. Eu participei, alguns anos atrás, de um mutirão da Lei Maria da Penha, no primeiro juizado de violência doméstica, e eu fiquei muito curiosa com a transformação da Carla. Eu falei assim, meu Deus, que Carla é essa? Porque era um acolhimento daquela mulher que ali prestava declarações, que tornava a Carla uma promotora diferente, não é? Que eu já te falei isso várias vezes e a gente agradece com o seu Vamos Mulherada, essa contribuição que você faz a todo o meio social. Adorei, viu? Eu também quero saber mais do aplicativo, viu? E Fernanda, eu acho que... Eu não vou dizer para que eu sou velha, não, que eu sou jovem igual a você. Né? Juventude é comigo mesmo, não é isso? E aí eu fico muito feliz com essas inovações e pensar, numa hora, isso me assusta, inteligência artificial me assusta, não é? Mas eu fico muito feliz que alguém esteja pensando e que não esteja assustada como eu. Então, se eu pudesse, eu dividia toda a minha alegria com você agora para te incentivar a continuar, não é, nessa trilha, que eu acho que o caminho é esse mesmo. Queria aproveitar para cumprimentar o CEDIM, né, a pessoa da Irena Piragibe, que eu sempre fico muito contente do CEDIM, né, apresentar toda a sua força nessa caminhada. O CEDIM tem uma importância muito grande para o mundo civil, uma importância muito grande na defesa dos direitos da mulher, e é importante que esteja em mãos, né, de Helena, né, que vem desempenhando um papel tão bonito à frente do CEDIM. E peço licença a toda a plateia para cumprimentar minha turma da pós na pessoa da Jaqueline Cruz, que nos deixou um pouco antes, mas que marcou, né, absurdamente, né, a nossa turma da pós-graduação. Jaqueline, assim, você fez falta, viu? Nessa reta final você fez falta, e eu queria cumprimentar a plateia na sua pessoa, não é? E tentar explicar aqui por que eu estou dizendo que não foi um convite, foi uma provocação da Débora. Porque eu comecei a pensar, mas o que eu vou falar na IAB? Né? As mulheres na Semana da Paz em Casa. E eu fiquei repetindo isso na minha casa, as mulheres na Semana da Paz em Casa. O que eu vou dizer aqui? O que eu vou falar na IAB sobre as mulheres na Semana da Paz em Casa? E eu fiquei repetindo, as mulheres na Semana da Paz em Casa. E me toquei que, na verdade, era isso que eu tinha que falar, sobre as mulheres. Não é? E aí, falando das mulheres, a gente fala de Defensoria Pública, a gente fala do NUDEM, a gente fala da OAB Mulher, a gente fala do trabalho de cada um que atua nas suas áreas, na psicologia, na ciência social, né, no serviço público, na academia, mas que vai atuando e vai conhecendo, revelando uma diversidade de mulheres que compõem o nosso meio social e que enriquece a nossa vida. Eu diria, hoje em dia, Adriana, depois da pós, a nossa vida feminina, né, o lado feminino da vida. E aí a gente pensa nessa mulher que é vítima de violência, porque, obviamente, a gente está falando de Semana da Paz em Casa, e a gente começa a perceber que no inconsciente coletivo há uma permissividade à agressão à mulher que nós ainda não conseguimos romper. A gente pensa no acolhimento dessa mulher vítima de violência doméstica e familiar, ou, mais ainda, vítima de violência de gênero. E pensando em defensoria pública, eu sempre falo que a Constituição Federal, as nossas leis, desafiam a defensoria pública a repensar a sua atuação, e, em especial, a sua atuação em prol das mulheres vítimas de violência de gênero. Quando traz lá, no artigo 134 da Constituição Federal,
o protagonismo da Defensoria Pública no que se refere à defesa intransigente dos direitos humanos. Toca a gente, obviamente, na defesa das mulheres, que é tido também nesse cenário de direitos humanos como um dos grupos mais vulneráveis. E aí a gente começa a repensar o caminho da Defensoria Pública, desses mais de 20 anos de NUDEM, e onde nós estamos agora, não mais de implementar institucionalmente um núcleo especializado, mas de repensar a própria atuação do defensor público, para lançar luzes a respeito da assistida ou da usuária, da mulher que ela atende. E a gente começa, a Adriana fala em prevenção, a gente chama de proteção, mas estamos falando a mesma coisa, porque surge para a gente o desafio da demanda protetiva. É preciso que a gente apresente não uma demanda punitiva, mas uma demanda protetiva. O que a gente quer é evitar que essa mulher volte a sofrer violência. O que a gente quer é que essa mulher volte, que essa mulher acabe sendo vítima de um feminicídio. E aí a gente começa a repensar o caminho da Defensoria Pública, viu, Débora? A gente está pensando ainda, né? E repensando. Isso tem a ver com, desde o atendimento das mulheres lá no NUDEM, aos alicerces acadêmicos da pós, a troca de experiência que tivemos lá, que foi proporcionado, a troca do nosso labor nas instituições, os casos no dia a dia que são apresentados para a gente. E a gente começa a pensar se a colaboração da Defensoria Pública seria no que se refere à efetividade das medidas protetivas. Aí eu me encontro com Fernanda. Será que é buscar parceiros para tornar mais efetiva as medidas protetivas, não só na ideia de demandar o Poder Judiciário para conceder as medidas protetivas, mas tentar antecipar eventuais medidas, buscando aí soluções outras que não aquelas diretamente, ou em reforço àquela dada pelo Poder Judiciário? Seria buscar a punição do agressor? Será que a defesa da vítima, dessa demanda protetiva, estaria imbuída também de colaborar na punição do agressor? Será que a gente teria que colocar, e aí foi provocação, olha como é que seu tema provocou reflexão, Débora. Quando a gente fala de mulheres na semana em casa, o principal objetivo não seria dar um atendimento acolhedor a essa mulher. É preciso que a Defensoria Pública se transforme, não na casa da cidadania, não na instituição da cidadania, mas numa instituição acolhedora. Porque a gente sabe que a versão feminina do ser humano, vamos falar assim, pedindo licença poética, foi muito esquecida ao longo da construção dos direitos humanos. Então, a gente precisa, na verdade, acolher a memória da mulher, a vida da mulher, com as suas necessidades, com a sua essencialidade, para revelar para o mundo. Não é? Que é usado isso demais, mas a gente só está pensando. E aí, nesse atendimento, a Defensoria, nessa volta do atendimento acolhedor, a Defensoria Pública começa a pensar, a gente vai atender lá junto aos juizados, promovendo a deflagração lá das medidas protetivas, das ações da vara de família, tentando acolhê-la naquele momento de sofrimento, né, naquele momento de dor, de violência, com a distribuição das respectivas ações. A gente começa a se estender para o GCRIM, quando a gente percebe que a Maria da Penha, por si só, não protege todo e qualquer tipo de violência de gênero. Então, a gente começa a pensar nas medidas cautelares previstas lá no Código de Processo Penal. A gente começa a pensar que a gente precisa estar no feminicídio, né? Lá no Tribunal do Júri, a gente precisa estar por lá. E ontem a gente esteve lá, viu, Adriana? A gente esteve lá. Eu queria ter notícia disso. Queria te contar que o sujeito foi condenado com 4 qualificadores, mas vai fazer o quê? Né? Ui! Mas vamos lá. Mas a gente estava lá com a menina, né, com uma vítima sobrevivente e tal. Nós estávamos lá, nós fizemos assistência à vítima e funcionou, né, deu resultado. A gente teve uma parceria brilhante com o Ministério Público, que eu queria agradecer, eu falo para o Ministério Público, mas o promotor de justiça, o Davi, que nos acolheu, que foi parceiro da gente durante todo o julgamento, não é? E aquele julgamento aconteceu. A gente conseguiu trabalhar em conjunto para o julgamento acontecer. E ele, de fato, aconteceu, né? E depois teve desfecho, em suma. Mas a gente estava lá.
E aí a gente começa, na verdade, tudo isso, Débora, foi para pensar, eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vou dizer? E eu resolvi, então, fazer algumas reflexões, né, daquilo que a gente começa a pensar agora e dividir. E eu já aviso que a gente não tem respostas, não, a gente só tem reflexões. E a gente começou a perceber, e aí eu começo a perceber nas minhas aulas, né, de leis penais especiais, quando a gente vai apresentar as mudanças legislativas da Lei Maria da Penha, a gente começa a perceber que no cenário legislativo, o legislador, de certa forma, começa a se preocupar com a mulher. Não é bem com a estrutura do Estado, com as políticas públicas, não é com a patrulha Maria da Penha que vai servir na proteção, mas com aquela mulher. E aí eu levei um susto, viu? Porque vocês, as mulheres, da onde que vêm essas mulheres, como é que eu vou achar essas mulheres aqui, né? E aí eu consegui encontrar, viu, Débora? Eu comecei lá, e é muito interessante que o legislador ele começa a modificar a Maria da Penha no atendimento da autoridade policial. E é muito interessante que ele inova já em 2017, consagrando um direito da mulher. Não é o direito do delegado, não é o direito do inspetor, mas é o direito da mulher de ser atendida preferencialmente por policiais do sexo feminino previamente capacitados. E eu começo a me perguntar se na Defensoria Pública não deveria ser assim também. Porque a gente tem que olhar para a nossa instituição. Será que também não seria direito da mulher ser atendida por uma defensora pública, preferencialmente do sexo feminino? E é direito da mulher, não é direito do Estado, não é direito da instituição, é direito da mulher. E é preferencialmente, não é exclusivamente, a escolha é dela. E aí a gente vem a preocupação do legislador com a inquirição da mulher vítima em situação de violência doméstica, e da sua testemunha, falando da salvaguarda da integridade física. Quantas vezes a gente não vê a mulher vítima de violência de gênero no mesmo recinto do agressor? Será que a gente tinha que buscar algum tipo de recomendação para as audiências, para que a vítima e o agressor não estivessem juntos? No juizado a gente tem, ele normalmente é retirado. Mas nos juízos de família, será que a gente pode pensar nisso? A garantia de que nenhuma hipótese ela vai estar no mesmo lugar que ele, né? Tem que pensar na delegacia de que os dois não podem estar juntos no mesmo local, de jeito algum, porque o risco é muito grande. E aí aí vem o inciso terceiro falando da não revitimização da depoente. E aqui é muito interessante, porque eu acho que essa diretriz não é feita só para a autoridade policial, muito embora esteja no capítulo referente ao atendimento da autoridade policial, essa norma tem que ser estendida também para o atendimento da Defensoria Pública, também para o atendimento do Ministério Público, também para o juiz, os advogados, as advogadas que atendem mulher vítimas de violência de gênero, a proibição de se indagar a respeito da vida privada da mulher, está aqui agora, já é regra, previsto no capítulo referente ao atendimento policial. Então, são questões importantes, são normas importantes, que trouxeram uma mudança legislativa e que, no meu pensar, deveriam ser estendidas para todas as instituições que elaboram no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, Débora, eu estou trazendo reflexões para a gente, né? O que eu vim dizer aqui, na verdade, é isso. O que eu quero trazer são reflexões. Em alguns encontros que eu venho participando, eu lembro de você. E aí, Débora, eu lembrei, sabe por quê? Porque também a lei mudou, lá no artigo 12, para dizer lá, olha lá, na hora do registro de ocorrência, é necessário a informação sobre a condição da ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência permanente. Porque aqui a gente tem uma dupla vulnerabilidade. E é verdade quando você diz que a gente não enxerga a deficiência, que a gente não presta atenção na deficiência, e muito menos na mulher deficiente. E vem o legislador, muda no capítulo do atendimento policial, e ele cutuca a gente dizendo, olha só, se a vítima é deficiente, tem
tem constado o registro de ocorrência. Se a vítima é deficiente, tem constado a sua peça, defensora pública. Tem constado a sua peça, ou promotora de justiça. Na sentença, é preciso que se verifique essa circunstância. É preciso que essa mulher, na sua plenitude, seja verdadeiramente acolhida. Então, o que a gente está pensando hoje, na verdade, é da mulher. É sobre ela. É quem a gente atende. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus riscos? O que o legislador muda? O que ele nos provoca? E que reflexão a gente tem que fazer para mudar a nossa caminhada ou reinventar a nossa caminhada? Então, eu trago reflexões, viu, Débora? Não sei se eu estourei meu tempo, mas eu trago reflexões. E eu queria, obviamente, terminar assim, só com essas reflexões, porque são reflexões, não é? Falando um poema para vocês, porque eu sempre termino com uma poesia, né? Posso, Débora, terminar com um poema? Claro. E faz parte de mim, né? Se não for assim, não sou eu, não é? E a minha essência é essa. Eu queria ler um poema para vocês que eu descobri recentemente. E eu juro para vocês que eu tentei descobrir quem é essa poetisa, mas eu não consegui a fonte. Mas eu achei tão bonito o que ela escreveu que eu quero ler para vocês. O nome dela é Lucinete Vieira. Quem já ouviu falar? Vamos lá. Alma de mulher. É esse o poema. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que dá asas, ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita todo e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que, como uma mágica, transforma em luz e sorriso, as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precisa chorar. Feliz de um homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Com toda licença, a poetisa, eu gostaria de terminar do meu jeito. Feliz o homem que participa da luta pelo fim da violência contra a mulher. Feliz cada um de nós que contribui com o nosso afeto para que cada mulher possa ser livre e igualmente feliz.